Bom, pessoal, esse é o site do Caminho da Fé. Para você chegar até a página, até o site oficial do Caminho da Fé, você entra, abre uma página da internet, digita lá na barra de pesquisa Caminho da Fé. Aí ele vai te dar a opção de entrar no site do Caminho da Fé. Você clicando lá, você vai ser direcionado para o site oficial do Caminho da Fé. Estamos aí com o site aberto e é um site bem completo que você consegue todas as informações necessárias para quem deseja fazer o caminho da fé ou saber informações sobre o caminho, sobre o que levar. Então vamos abordar agora sobre o site e vamos descobrir aqui os itens e o que fala cada item do caminho da fé. Então aqui vocês podem observar, tem vários menus, e esse menu, dentro dele tem vários tópicos que você pode explorar aqui sobre o caminho. Então vou falar aqui sobre os menus, o caminho da fé, pousadas, temos aí credenciais, loja do caminho da fé, a trilha, peregrinos e também informações. Bem aqui ao lado tem também uma opção, não está aparecendo aí no vídeo por conta do enquadramento, a opção de você também mudar para idiomas. São 3 tipos de idiomas que você pode optar aí pelo site: o português, o inglês e o espanhol. Então, bem pertinho aqui da setinha tem essas opções. O Caminho da Fé tem muitas pessoas ao redor do mundo também que fazem o caminho. Então, as pessoas lá de fora que querem informações, elas podem também acessar o Caminho da Fé. Podem acessar o site do Caminho da Fé. Então, explorando aqui os menus, qual é a primeira coisa que você precisa saber sobre o Caminho da Fé? Então, aqui você encontra tudo. Vamos aqui pela sequência, né? Para quem não conhece a história do Caminho da Fé, você vai clicar, ele vai abrir uma outra página e aí você consegue navegar pela história do Caminho da Fé. Tá? Aqui ele fala um pouquinho do Caminho da Fé, como ele foi inspirado, né? Ele foi inspirado no milenar Caminho de Santiago da Compostela e foi idealizado e desenvolvido para dar estrutura às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. Então, aqui você encontra todas essas informações, e aí um pouquinho mais para baixo, você também continua aí na pesquisa. Tem um vídeo também institucional que fala aí do caminho, do que você vai encontrar ao longo do caminho. E também sobre a história. Então, é bem completo. Você pode navegar aí e descobrir todas essas informações. Aqui fala um pouquinho sobre as pousadas. Vamos clicar aqui. Então, para você que quer fazer o caminho, você tem que se programar, né? Cada uma das pessoas percorre, né, de acordo com o condicionamento físico, de acordo com o tempo, né? A pessoa tem que se programar com as pousadas, com os locais onde essas pessoas ficarão. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês percorrem aí 20 quilômetros, querem fazer uma média de 20 a 30 quilômetros por dia. Então, aonde você vai dormir? Então, você tem que fazer um planejamento para ficar
nesses locais e se programar para dormir. Então aqui você encontra essas informações. Aqui fala também, antes de fazer as suas reservas, leia as dicas abaixo. Defina o seu ramal, depois vamos falar sobre os ramais. Então defina os ramais, escolha sua lista de meio de hospedagem para obter informações necessárias. Para ter segurança ao longo de sua viagem, é importante que você faça sua reserva nos meios de hospedagens cadastradas abaixo. Ou seja, aqui, como eu disse para vocês, existem vários ramais. Por exemplo, lista de pousadas, clique aqui para acessar. Ramal Aguaí, Ramal Águas da Prata e assim por diante. São vários ramais que existem. Então, após você definir o ramal que você vai fazer, da onde você vai sair, aí você consegue visualizar, por exemplo, as pousadas. Aqui temos o ramal Águas da Prata. Então, se eu clicar aqui, então clicando no ramal que você escolheu, aí você vai ter a relação e distância entre pousadas, tá? E aí você encontra todas essas informações aqui referente à pousada. Então, clicando, vai abrir um arquivo e aí você pode navegar por essas informações. Então, você pode verificar aí que é uma planilha do ramal Águas da Prata. Então, aí consta todas as informações, né, sobre as pousadas. E vamos seguindo aqui. A gente consegue navegar a classificação dos meios da hospedagem, se a hospedagem é em meio rural ou em zona urbana. E aí você encontra também, olha que legal, a legenda, né, para você saber o que tem, que cada pousada oferece. Então, por exemplo, chegamos aqui. Como eu escolhi o ramal Águas da Prata até Aparecida, ele vai me mostrar todas as pousadas ao longo do caminho. Por exemplo, de Águas da Prata até Aparecida. Vamos navegando aqui. Então aqui ele já me mostra as pousadas a partir de Águas da Prata. E também onde se encontra a pousada, se ela se encontra no decorrer da trilha, fora da trilha, e se ela se encontra fora da trilha, qual é a distância que ela está da trilha onde passa o caminho da fé. Por exemplo, aqui, ó, camping e pousada do Paiol. Aí você tem aqui o valor de R$ 35,00 a R$ 230,00. Você tem ao lado aqui o telefone, o WhatsApp e o que a pousada oferece, né? Se tem Wi-Fi, se tem café da manhã e assim por diante. Então é bem detalhado, bem prático, bem fácil. Aqui as informações são bem completas. Então aí você consegue em cada cidade ir navegando e saber aí todas as pousadas ao longo do caminho, e com um dia de antecedência você consegue se programar, porque existem os períodos de pico que o pessoal vai, então vai muitas pessoas e realmente você corre o risco de ficar sem um local se você não reservar com antecedência. Por exemplo, eu fiz agora em
março desse ano, o ano de 2025, não reservei nenhuma pousada com antecedência, mas eu sempre no dia anterior, um dia antes, eu enviava uma mensagem para o local, perguntando se eu poderia ficar. Mas tem casos aí, como eu disse, que são períodos de pico que você tem que reservar com alguns dias de antecedência. Tá? Então fiquem ligados nesse detalhe. Então é bem completo, bem legal. São bastante opções aí de locais e para vários tipos de bolso também. Então voltando aqui no site, já falaremos aí sobre os ramais. Então, esse foi o tópico Caminho da Fé, né? Tem outros tópicos aqui que você pode clicar e navegar para saber as informações. Então, as pousadas, que foi esse que a gente acabou de falar agora. Então, após você definir o seu ramal, da onde você vai sair, aí você vai acessar as informações das pousadas. Bom, então clicando aqui, você vai abrir as informações da credencial. E aí você, descendo aqui, você vai acessando todas as informações. Tem também aqui no site, novidades dos 20 anos do Caminho da Fé. É o ano de comemoração dos 20 anos do Caminho da Fé, 2023. Então, tem aqui alguns modelos de certificados. Esse aqui ao lado, Jubileu 20 anos. Então, uma coisa muito importante é você adquirir a credencial, porque com a credencial você vai ter direito ao certificado quando você terminar a sua peregrinação. Então, existem um limite de quilometragem para você percorrer e fazer o caminho da fé. E aí, para você ter direito ao certificado. Então, você optando pela credencial, você também contribui para o desenvolvimento do caminho da fé. Porque através da associação que eles fazem a manutenção, né, que o peregrino ele tem essas informações. Então, é muito importante você adquirir a credencial e ir carimbando ao longo do caminho para você obter também, quando você concluir o certificado do caminho da fé. Aqui mais embaixo você tem ponto de emissão de credencial. Então tem os locais aí que você pode retirar a sua credencial. Eu, por exemplo, eu retirei a minha em Águas da Prata, na própria pousada onde eu fiquei. Que eu vou mostrar para vocês aqui a pousada Moreira Lima. Então eu comprei a minha credencial aqui. E a partir daqui eu já efetuei o primeiro carimbo na minha credencial. E ao longo do caminho você vai encontrando os locais para você carimbar a sua credencial. Então, aqui, por exemplo, temos as cidades, Tocos do Mogi, Estiva, Consolação, Paraisópolis e assim por diante. De acordo com o ramal que você escolher, tem as opções. Bom, lojas do caminho, pesquisando aqui, você pode, vamos abrir, você pode navegar pelos itens que tem no caminho da fé, por exemplo, adesivos, bonés, camisas, cajados, livros, look, outros. Então, são vários tipos de adesivos. Então, você pode navegar aí
e ficar por dentro de tudo que tem no caminho da fé. A trilha. Então aqui é um dos itens também que o pessoal tem muita dúvida, né? Sobre os ramais, sobre as cidades, as características, quilometragens de altimetria, clima, né? Então vamos clicar aqui em ramais. Aqui você encontra todos os ramais do caminho da fé. Então aqui você descendo, você pode navegar por todos os ramais. Por exemplo, aqui ó, ramal Tambaú, ramal Padre Donizete, ramal São Carlos. Então ramal Padre Donizete, Sertãozinho a Tambaú. E assim por diante. Vamos clicar aqui no ramal em um dos ramais aqui. Por exemplo, ramal de Leme. Aí, você clicando no ramal que você definiu para fazer o caminho da fé, aí você vai ter todos os pontos aqui, o mapa. Você pode clicar também, uma opção bem legal, clique para salvar o mapa. Você pode salvar o mapa para consultar durante a sua caminhada. E aí ele te dá aqui completo. Planilha de quilômetros do ramal de Leme a Aparecida. Leme a Guaí. Aí ele te dá as quilometragens e assim por diante. Então é muito bacana, muito completo o site do Caminho da Fé. Então voltando aqui. Então, tem também, bem legal, achei bem interessante. Vamos clicar aqui novamente e navegar aqui pelo mapa. Então aqui pelo mapa você consegue visualizar todo o trajeto que você vai percorrer, da onde você escolheu sair. Então ele te mostra tudo bem completinho. Você pode conferir as distâncias e as variações de trajeto do ramal. Então, bem legal. As cidades. Se você clicar aqui nessa opção, você pode saber um pouquinho da história de cada cidade. Aguaí, Águas da Prata, Andradas, Aparecida, Arceburgo, Boa Esperança do Sul. Então, por exemplo, vamos clicar em Andradas. Ele vai abrir aqui as informações sobre a cidade, falando do município, né? Um pouquinho da história. Muito legal, muito legal. Então aqui você também tem as características. Então os ramais, ele tem características próprias devido às regiões por onde passam, uma vez que são distintos e que representam boa parte da biodiversidade do sudeste do país. Então, aqui você vê a seta amarela, sinalização. A sinalização é constante durante todo o caminho. A cada 2 quilômetros você encontrará placas indicativas que indicam a distância entre a distância restante até a basílica. Porém, uma característica peculiar são as setas amarelas durante todo o trajeto. Elas mostram uma direção e estão localizadas em postes e mourões. Então é possível você fazer o caminho da fé sozinho? Sim. Mas eu vou me perder no caminho? Não, porque você vai se guiar através das setas amarelas. São essas setas. Então, você avistou uma seta, ela vai estar apontando a direção. E aí você
continua caminhando e logo mais à frente você vai ver outra seta amarela e assim por diante. Então, por exemplo, aí tem um exemplo, como disse aí na parte de cima, nos mourões. Então, podemos observar aí a seta amarela. Um caminho seria um simples caminho se por ele não passasse tantas histórias, tantas sensações, tantas emoções. Durante todo o trajeto, a cada seta amarela, a cada pingo de suor derramado, você lembrará de cada pessoa que ficou lá atrás, torcendo por você. Então, falando um pouquinho aqui dos ramais, ó, são 18 ramais mais o ramal principal. Então, por exemplo, você pode escolher sair de um ramal, os ramais secundários, até chegar no ramal principal. Então, esses ramais secundários, eles saem de cidades diversas e levam através desses ramais até o ramal principal. E aí eles se conectam, todos esses ramais se conectam no ramal principal, e a partir desse ramal principal, todas as pessoas caminham pelo mesmo caminho até a Basílica em Aparecida. Então, aqui ó, conheça os ramais. Vamos clicar aqui para ver. É aquela opção dos ramais que eu já mostrei para vocês. Você tem a opção de escolher e clicar no ramal que ele vai te dar todos os detalhes. Então, retornando aqui na trilha, características, e aqui na parte de baixo os ramais. Então, mais de 1.500 quilômetros de trilhas cruzando a Serra da Mantiqueira entre São Paulo e Minas Gerais. Então, o caminho da fé você percorre aí os dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Então, voltando aqui na trilha, vamos olhar aqui a quilometragem em altimetria. Isso aqui também é muito bacana. Você consegue visualizar aí o perfil altimétrico do caminho da fé. E olha que legal. Então você vê aí o tanto que você vai subir em um dia, baixar, subir e assim por diante. Então dá para se programar certinho aí para não ser pego aí de surpresa. Por exemplo, aqui ó, Tambaú para Casa Branca. Você consegue acessar aqui e visualizar a altimetria entre os pontos. Por exemplo, de Andradas para Barra. Vamos lá. Aí ele mostra a distância entre os trechos e a altimetria. Você sai aqui de 900 metros, vai, sobe lá em cima e desce novamente. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. De Águas da Prata para Andradas. Quem escolhe o ramal principal, ele sai de Águas da Prata até a Basílica. E o primeiro trecho, você vai percorrer esse caminho de Águas da Prata para Andradas. Se você for direto até a cidade, é a distância de 30 km, 30 quilômetros. Então, você sai aqui pouco mais de 800 metros e sobe até quase 1.400 metros e depois desce. E olha que legal. Mais embaixo aqui, você tem a tabela de trechos de asfalto ao longo do caminho, todas as partes onde existem asfalto durante o trecho. Então é muito interessante. Aqui também você tem a opção de analisar o clima durante o período. Clique na imagem abaixo
para acessar as informações climáticas do ramal principal de Águas da Prata a Aparecida. Então, você pode explorar aqui também esses campos. Então, aqui vamos no outro item, no outro menu, a pé. Vamos dar uma olhada aqui, clicar no menu. Aí aqui é bem interessante também, informações para caminhantes. Olha que legal. Vou ler aqui junto com vocês. Atenção, peregrinos, evitem transitar nos períodos noturnos ao longo do caminho. Optem pelo dia e não pela noite. A noite é mais complicado se caminhar, então optem pelo dia, porque no dia você pode apreciar a maravilha desse caminho. Evitar saídas tardias dos meios de hospedagem, ou seja, não sair muito tarde, né? Se programar certinho a distância que você tem que percorrer para você sair num horário legal. A segurança da viagem depende desse planejamento, onde se calcula o tempo médio para se fazer o trecho, sua capacidade física, condições climáticas para se chegar em segurança até o próximo ponto de apoio. Então é muito importante você se programar em relação a isso que está falando aqui no site. É bem completo. O que levar? Aqui ele fala, com menos de 6 quilos na mochila, é possível levar tudo que o peregrino necessita para a sua caminhada. Com menos de 6 quilos. Então aqui você tem todo o descritivo para você que quer fazer o caminho da fé, que não sabe o que levar dentro da mochila, você vai encontrar aqui no Caminho da Fé, no site do Caminho da Fé. Por exemplo, a mochila com presilhas no peito e quadris. É muito importante isso, né? Para a mochila não ficar jogando, movimentando e o peso dela recair somente sobre uma parte do corpo, por exemplo, sobre os ombros. Foi um dos meus casos que até o terceiro, quarto dia eu sofri muito com a minha mochila, mas ela não estava ajustada corretamente. Aí você se pergunta o que eu devo levar de roupa. Tem todo no site. 2 mudas de roupas, além da que está no corpo, leve e de fácil secagem. 3 roupas íntimas e 3 pares de meia. Um casaco para quem vai no inverno e para quem vai no verão, uma malha fina tipo soft. Capa de chuva, não podem esquecer, tá? Que cubra também a mochila ou a capa para o peregrino e mochila com a capa própria. Então, aí é de acordo com cada pessoa. Eu, por exemplo, levei o meu poncho, ele cobre todo o meu corpo e a mochila junto. Muito prático. Chinelo, material de higiene pessoal, sabonete, creme, escova e fio dental, papel higiênico, primeiros socorros, esparadrapo, pomada contra assadura é muito importante, antisséptico, etc. Então aqui é a parte de primeiros socorros, canivete, toalha de preferência tipo fralda de pano, agulha e linha para drenar bolhas que possam se formar. O cajado, ele serve de apoio e de defesa contra animais hostis. Poderá ser adquirido nos locais de credenciamento. Então, o cajado você pode adquirir nos locais credenciados. Ao longo do caminho, você encontra vários locais que tem o cajado. Calçado já adaptado aos pés, resistente e macio, chapéu de pano com abas tipo pescador. Água, levar apenas o que for consumir em cada trecho. Isso mesmo, para não ficar carregando peso, né? Então é importante saber o trecho que você vai percorrer e o que tem neles. Se ele tem o apoio, não tem. Então isso é importante fazer uma consulta. Protetor solar e repelente contra insetos. Olha que completo o site.
Então, você pode clicar aqui, ó, e fazer o seu roteiro. Faça o seu roteiro, clique aqui. Vamos clicar aqui. Então, vamos lá. Todo o trabalho da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, desde sua fundação, foi o de disponibilizar toda e qualquer informação para o planejamento de sua viagem de forma autônoma. Então, qualquer pessoa consegue se planejar de forma autônoma. Vamos inserir nossos dados aqui e fazer juntos as informações. Vamos simular aqui uma data. Vamos colocar aqui no dia 2. Aqui ele pergunta qual é o motivo da sua caminhada, da sua peregrinação: autoconhecimento, esporte, religiosidade, turismo. Aí você vai colocar a sua opção, como você vai, a pé ou de bike. Vou colocar a pé. De onde você vai sair? Aí você escolhe o ramal. Vou colocar o ramal que eu saí agora. Eu já fiz 2 vezes o caminho da fé. A primeira vez eu fiz de bicicleta e a segunda a pé. A primeira vez eu percorri mais de 500 quilômetros, saindo de Ribeirão Preto até a Basílica em Aparecida, sozinho de bicicleta. A segunda vez, agora, mais recente, eu saí do ramal principal, de Águas da Prata, a pé, sozinho, e ao longo do caminho, para quem está vendo esse vídeo e tem alguma dúvida, dependendo do ramal, se for o ramal de Águas da Prata, ao longo do caminho você acaba encontrando muitas pessoas, dependendo da época do ano que você vai. Então, no meu caso, eu encontrei muitas pessoas e desde o primeiro dia eu encontrei uma pessoa que também iria iniciar o caminho e acabamos fazendo todo o caminho praticamente juntos, tá? Então, isso é muito legal, que você interage também bastante. Então, alternativas, ó. Aqui você tem 2 alternativas na hora que você vai traçar a sua rota. Por Pindamonhangaba, que foi o que eu fiz de bike, e agora a pé eu fiz por Guaratinguetá. Vamos colocar por Guaratinguetá. Quantos dias disponíveis está perguntando. Aí você vai colocar quantos dias, de acordo com o seu condicionamento, disponibilidade, você tem. Agora, nesse eu fiz em 12 dias, então vamos colocar 12 dias e pedir para gerar aqui o nosso cronograma. Então vamos lá. Olha que legal. Informações gerais. Nome. Aí ele aparece o nome, a data da saída. Lá eu coloquei 12 dias, mas você pode colocar 10. Quantos dias você quiser, ele vai te dar todas as informações e a média. Por exemplo, aqui, ó. Coloquei 12 dias, ele me mostrou aqui uma média de 24 quilômetros. Eu tenho que caminhar para fazer em 12 dias. Quilômetros totais, 12 dias. E aqui mais embaixo, o roteiro. Por exemplo, na primeira coluna, origem, né, da onde eu vou sair, e o destino. Então, primeiro dia de caminhada, de Águas da Prata, Andradas. Quantos quilômetros? 30. Parada, ponto de saída, pousada. Aí tem aquelas outras informações que eu mostrei para vocês, de acordo com o ramal que vocês escolherem, tem todas as pousadas. Segundo dia, saindo de Andradas à Serra dos Limas, ó, 16 quilômetros. Aqui ele mostra o quilômetro acumulado. Primeiro dia 30, depois mais 16, 30 com mais 16, 46 e assim por diante. Terceiro dia, Serra dos Limas até Crisólia,
20 quilômetros. Ah, nesse dia eu estou bem, quero andar mais 6 quilômetros. Então, eu continuo a caminhada de Crisólia até Ouro Fino, ó, mais 6 quilômetros. Então, você tem como se programar certinho, bonitinho, muito legal. E aqui ele traz algumas dicas, ó, dicas para quem vai a pé. A média ideal sugerida para quem vai a pé é de 25 km por dia, para você caminhar tranquilo, apreciar, vivenciar o caminho. E aqui ele traz também algumas informações. Atenção, peregrinos, evitem transitar nos períodos noturnos ao longo do caminho. Optem pelo dia e não pela noite. Evitar saídas tardias dos meios de hospedagem, aquilo que já vimos anteriormente. O que levar, aí ele te dá todas as informações, motivação, autoconhecimento, olha que legal, hein? Hospedagem, ó, para saber a hospedagem de pousadas no seu trajeto, que eu acabei de traçar agora, clique no link abaixo, ver pousadas. Clicando aqui ele já te mostra todas as pousadas de forma resumida no trajeto. E olha esse mapa que interessante, mapa do Caminho da Fé. Olha que legal. Aqui ele tem você tem como imprimir, né? Um pouquinho mais embaixo. Você tem como imprimir. Bem aqui, ó, nesse cantinho aqui que está mostrando embaixo. Aqui ele tem as informações dos ramais principal, ramais início, cidades e bairros e distritos. Então você consegue aqui, através dessa bolinha aqui, você consegue saber qual é o ramal principal. Então o ramal principal é esse de Águas da Prata. Esses pontinhos são as cidades, conforme os indicativos aqui na lateral, que não está aparecendo aí no vídeo, mas vocês podem consultar no site do Caminho da Fé. Então, aqui a gente consegue ver bem legal essas informações. Então, aqui você consegue ver de forma ampla todos os ramais que levam ao ramal principal. Então, ele leva ao ramal principal e através do ramal principal em Águas da Prata, que é onde está aqui, seguem todas as pessoas pelo mesmo ramal até a Basílica em Aparecida. Então, é muito legal, muito interessante você visualizar aqui no mapa. Tá aí o estado de São Paulo, Minas Gerais. Então vamos fechar aqui e vamos voltar no menu. Então se você quer fazer de bike, é só você mudar, né, a opção aqui. Aqui tem a motivação. Várias pessoas fazem com vários propósitos: religiosidade, autoconhecimento, turismo, esporte. Então você pode clicar aqui e saber um pouquinho mais dessas informações. Planeje sua viagem. Vamos abrir aqui, que é a opção que já colocamos aqui anteriormente, né? Da quantidade de dias. Agenda interativa, isso também eu achei bem legal no site. Por exemplo, você através do site, através dos meios aqui de comunicação, do Telegram, que é um deles, você pode se comunicar com outros peregrinos, né? Você faz um cadastro e aí você pode fazer esse contato para de repente se conectar aí com uma outra pessoa que vai fazer o caminho.
A agenda interativa é um espaço simples para comunicação entre os peregrinos. Foi idealizada com base no mural de recados, um espaço na antiga plataforma do Caminho da Fé, onde os peregrinos se comunicavam e organizavam suas viagens. Nessa nova roupagem da plataforma digital, organizamos as informações necessárias para que os peregrinos possam se conhecer e talvez se encontrarem para fazer sua viagem juntos. Bem legal isso. Então naveguem, explorem todos os itens aí do caminho. Aqui você também, operadores credenciados. Por exemplo, eu fiz sozinho, mas tem pessoas, eu encontrei várias pessoas fazendo em grupo. Então tem as pessoas credenciadas, que são os operadores credenciados, que você encontra através do site. Aí podemos ver aí o nome, né, o logo dessas pessoas, e aí você pode clicar e fazer o contato e obter aí as informações, né, de saídas, de todo o trabalho que essa pessoa oferece aí de guia ao longo do caminho. Por exemplo, temos aí, né, aí também, olha que legal, tem as saídas previstas. Então, vocês têm que ficarem ligados para fazer o contato, para quem quer fazer com guia. Por último aqui, o menu de informações, eventos, experiências, blogs, mídias, comunicações, perguntas frequentes. Vamos dar uma olhada lá. Aqui tem várias perguntas que são formuladas de acordo com dúvidas das pessoas. Então, eles formularam as perguntas com as respostas. Por exemplo, olha que interessante. Aqui, qual a distância média percorrida por dia? Você quer saber quantos quilômetros o pessoal percorre por dia? Você vai saber as informações aqui. Como chegar à cidade inicial do seu roteiro? Como retornar de Aparecida? Como encontrar grupos de peregrinos e se unir a algum? Como se planejar financeiramente? Onde retiro minha credencial? Como devo carimbar minha credencial? Vamos clicar aqui para ver. Os carimbos na credencial podem ser obtidos em qualquer estabelecimento descrito na listagem do site. São eles os meios de hospedagens, as casas de cultura, os departamentos de turismo das prefeituras ou bares e restaurantes que servem como pontos de apoio para descanso e alimentação. É necessário obter um carimbo por localidade. Isso será contabilizado na Secretaria da Basílica Nacional de Aparecida para a retirada do certificado. Não deixe de coletar os carimbos dos últimos 135 quilômetros. Isso poderá acarretar na não emissão do certificado mariano. Ou seja, tem um limite para você iniciar o caminho, né? Tem vários pontos de saída, então 135 quilômetros antes de Aparecida, você não pode deixar de coletar os carimbos. Então é importante, sim, você ter a credencial e ter essa recordação do certificado e da credencial com todos os carimbos dos locais onde você passou. Legal você colocar num quadro, muito bonito, muito interessante. Então, esse é o site que eu mostrei para vocês do Caminho da Fé. Tá? É um site que agrega muitas informações, um site que traz aí todas as dúvidas, né, que muitas pessoas têm. Acredito que você vai encontrar muito sobre essas dúvidas aqui no Caminho da Fé. Eu, como já fiz o Caminho da Fé, o site, ele me ajudou muito, né? Mas também tem outros meios de comunicação do Facebook, Instagram,
É só você digitar lá Caminho da Fé, tem o site, tem os grupos, né, que as pessoas faz as postagens durante a sua peregrinação. Então, é uma troca de informações, de experiência muito bacana, muito bacana. Então, você que quer fazer o caminho da fé, fica aí esse vídeo para você em forma de esclarecimento. E você que já fez o caminho da fé, que não conhecia também o site, tá aí para você indicar para alguém. Então esse vídeo, o propósito dele foi isso. Foi trazer um pouco mais de esclarecimento, né? E de conhecimento para todos aí que pretende se aprofundar nas informações. Vou ficando por aqui. Quero agradecer vocês aí que acompanharam todos os vídeos aí desse documentário feito com muito carinho, relatando aí todos os pontos do caminho que eu percorri durante 12 dias. O caminho da fé como um olhar diferente, retratado aí de uma maneira como realmente é. Quero agradecer a todos que chegaram até esse vídeo, e você que caiu nesse vídeo em especial, saiba que tem os outros vídeos de todo o caminho da fé. Um grande abraço a todos vocês. E como eu não poderia deixar de mostrar o meu amigo, companheiro, que ficou ao longo de toda a edição de todos os vídeos me acompanhando. O meu amigo Sheik, que está aqui, vamos mostrar aqui, tirar aqui do foco o computador, e tá aí, o meu amiguinho. Tá um pouquinho escuro, e ele tá aqui, do lado.